Olá, você está ouvindo o podcast Holofote IPO, trazendo a luz das Escrituras a um mundo escurecido pelo pecado. Olá, caros ouvintes que têm nos acompanhado aqui, que têm acompanhado os nossos podcasts produzidos aqui pela Igreja Presbiteriana de Osasco. É com muita alegria que hoje nós estamos inaugurando um novo podcast chamado Holofote IPO. Queremos trazer aqui à luz das Escrituras temas que têm sido debatidos no nosso meio, que têm estado nos Trend Topics do Twitter e que têm sempre causado aí grandes questionamentos a nós como cristãos. E para abordar esses temas, nós traremos aqui também convidados especiais para falar dessas questões que são tão contemporâneas e importantes para nós aqui nos dias de hoje. Então eu quero apresentar a vocês aqui um amigo, irmão e evangelista aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco, Henrique Araújo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E hoje estaremos aqui falando sobre um tema muito interessante, sobre rede social. Como que nós, cristãos, lidamos com as questões das redes sociais, né? E para isso nós fizemos então aqui uma enquete também no Instagram, tanto na página da IPO quanto na página do próprio Henrique, que ali se empenhou fazendo uma enquete com algumas perguntas, né? Que daqui a pouquinho nós passaremos aqui para introduzir esse assunto. Então, seja bem-vindo Henrique, pela primeira vez aqui junto conosco. Traga uma palavra aí de saudação para as pessoas, para os nossos ouvintes que têm nos acompanhado aqui nos nossos podcasts. Fala, Denis, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. É sempre bom a gente poder ter um tempo para ouvir sobre a palavra, discutir um pouco sobre esses temas, e fico muito feliz de ter sido chamado para cá, cara. Muito obrigado. É um prazer nosso, Henrique, poder tê-lo aqui conosco. E também está participando aqui conosco o reverendo Edinaldo Fernandes, que é o pastor da igreja, que tem sempre nos comentado aqui nos temas do nosso podcast Falando das Escrituras, e ele está conosco aqui também hoje, falando desse assunto que é um assunto tão importante para nós, cristãos. Dê uma saudação aí, pastor. Olá, Denis, Henrique e os demais irmãos, amigos, ouvintes. É sempre uma alegria estarmos aqui todas as sextas-feiras e agora nesta configuração aí diferente também, né, tendo um programa especial no mês, debatendo assuntos aí do nosso cotidiano, enfim, e sempre na perspectiva bíblica. Nossa finalidade é essa, de trazer respostas aos grandes acontecimentos, os grandes debates, o que a Bíblia nos ensina a respeito de tais assuntos, e esperamos que no podcast de hoje seja aí realmente um tempo precioso de edificação para a vida de todos. Muito bom. Como falamos, irmãos, então, o nosso assunto hoje é redes sociais. Queremos abordar um pouco desta temática que faz parte do nosso cotidiano. Nós vivemos aí numa época em que tudo agora se volta para as redes sociais, para a questão da influência digital, empresas, igrejas, pessoas estão aí, né, entrando nessa, vamos dizer assim, nessa onda que são as redes sociais e que tem dominado todo o mercado e tudo aquilo que abrange a nossa vida particular, inclusive, né? E para dar início a esse assunto, nós fizemos uma enquete pelo Instagram, na página da igreja e também na página do Henrique. O nosso irmão ali fez também uma enquete. E a gente fez as seguintes perguntas: o que você faz logo que acorda? E as respostas foram ali, 72% das pessoas disseram que visualizam uma rede social, né, assim que abre os olhos ao acordar, e 28%, por exemplo, faz uma oração pela manhã, né? Quanto tempo, né, as pessoas você gasta nas redes sociais? Qual foi a resposta das pessoas? Em média, a que teve mais votos aqui foi mais de 2 horas por dia. Vim com 23 votos, né?
das pessoas que gastam tempo e 19 votos ali dos nossos visualizadores que gastam 4 horas por dia em rede social, né? Outra pergunta que nós fizemos: você acha que existe algum padrão de ética quando se trata de rede social? Aí 81% dos nossos votantes disseram que sim, né? E 19% não. Você já entrou em tretas na internet? Isso é, né? Quem nunca, né? Mas 90%, desculpa pessoal, 58% dos votos afirmaram que não e 42% dizendo que sim, que entraram em alguma treta na internet, né? E você acha, e a pergunta, né, atrelada a essa, você acha que vale a pena entrar nesses debates? 90% das pessoas disseram que não e 10% dos nossos votantes sim, né, que vale a pena, que é preciso estar conectado nessas questões. Então, rede social é um tema muito importante e, de fato, há muitas coisas que nós precisamos discutir a respeito disso. Como que nós, cristãos, devemos lidar com essa questão das redes sociais? E aqui, então, eu passo a palavra para o nosso irmão Henrique, que vai introduzir este assunto e logo depois nós procuraremos responder algumas perguntas que foram feitas também ali nas nossas pesquisas, nas páginas das nossas redes sociais ali, especialmente pelo Instagram. Certo. Bom, eu acredito que o celular faz parte do nosso dia a dia há bastante tempo. Eu sei que se você tem algum compromisso pela manhã, quem te acorda muito provavelmente é o seu celular. E eu sei que depois que você desliga o seu alarme, muito provavelmente você vai olhar uma rede social, né? Como a gente viu no estudo nesse rápido estudo que a gente fez, mais de 70% das pessoas olham uma rede social antes mesmo de fazer uma oração. E esse estudo também foi feito fora daqui do nosso Instagram. Ele foi feito lá nos Estados Unidos por um pastor em um seu blog. E 73% desses cristãos que consomem frequentemente um conteúdo teológico de alta qualidade, um alto nível, eles ainda assim, 73% deles olham uma rede social antes mesmo de orar, antes mesmo de ler a Bíblia. E é muito sério quando a gente fala a respeito disso, porque o Salmo 5, no seu versículo 3, ele fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. E eu fico sempre me perguntando, será que assim como Davi eu consigo cantar essa canção? Davi, ele cantava esse salmo, né? Ele escreveu esse salmo e cantava ele. Será que nós somos capazes de cantar isso também? E por que isso é diferente? Porque logo pela manhã é quando nós temos aquela primeira injeção de ânimo para o nosso dia, aquela injeção realmente teológica, aquele momento que nós temos com Deus. Dificilmente a gente vai ter um tempo de paz maior do que o nosso período pela manhã. Então, é um momento ao qual nós devemos dedicar ao nosso Senhor. E eu sei que às vezes você nem quer olhar uma rede social, você só acordou, você mal acordou, para falar a verdade. Só que as redes sociais, elas sabem muito bem como te deixar ali e te, entre aspas, né, atiçar, ela te provocar a olhar ela o máximo de vezes possível. Isso por quê? Porque a gente consome ela frequentemente e elas nos conhecem muito bem. A inteligência artificial deles, que são utilizadas nas mais diversas redes hoje, com 10 likes, ela já consegue te conhecer melhor que um colega de trabalho, um colega da escola. Com 70 likes, ela te conhece já melhor que um amigo razoavelmente próximo. Com 150 likes, ele já te conhece melhor que um parente próximo seu. E com mais de 300 curtidas, ele já consegue te analisar melhor que o seu marido, sua esposa, sua namorada, a pessoa mais próxima de você. Então ele sabe muito bem do que você gosta, ele sabe muito bem daquilo que vai te manter ali o máximo de tempo. E eu te pergunto, quantos likes será que você já deixou no seu Facebook, no seu Instagram? O quanto será que você já deu de conhecimento para eles? Então, eles sabem como te provocar e te manter ali o máximo de tempo possível. Porque assim, eles não cobram para você estar ali dentro, para usar tudo que eles têm ali. Então, no final das contas, eles ganham pelo tempo que você está ali dentro, pelo número de anúncios. Então, quanto mais tempo, melhor para eles. E eu acho muito engraçado como a mecânica do Instagram, Facebook, YouTube, tudo, né? Tudo que a gente vai atualizar no nosso celular acaba funcionando como uma máquina caça-níquel. Assim como na máquina caça-níquel você coloca uma moedinha e abaixa aquela alavanca, você também recebe ali um prêmio surpresa. Você não sabe se vai ser bom, se você vai ganhar dinheiro ou se só vai perder. Mas importa que você é viciado naquela carregada, em rolar o seu feed para olhar o que tem mais embaixo. Não importa se é bom ou se é ruim, você só quer um pouquinho mais de alguma coisa. Então é muito, muito parecido com a dinâmica de uma máquina caça-níquel. É muito semelhante. E eu tenho uma frase do Edward Buffett que para mim ficou muito forte, muito marcante para mim.
que existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, que é a de drogas e a de softwares. Então eu fiquei bem impactado com essa notícia, com essa frase, e no final das contas nós somos viciados. Apesar da gente se esforçar, aliás, a gente nem se esforça muito para superar porque a gente não vê como um vício, não vê como algo que é prejudicial pra gente. Mas, cara, depois do aumento do uso das redes, do uso da internet nos mais diversos horários, a gente tem um aumento nos casos de depressão, casos de ansiedade, a gente tem dificuldade maior para se concentrar no trabalho, para dormir de noite. As distrações digitais, das mais diversas, não só nas redes sociais, mas todas elas são um problema. Elas nos conectam com diversas pessoas ao longo do nosso dia e acabam distraindo a gente das mais diversas formas. É legal a gente poder conversar com gente que está do outro lado do mundo, do outro lado do país. É muito bom, mas todas essas pessoas podem atrapalhar o seu dia a dia. Você precisava estar focado lendo a sua Bíblia, você precisava estar focado no seu trabalho, você precisava estar focado em alguma coisa, mas a todo tempo tem como alguém te distrair. Mesmo que ela não te mande uma mensagem, um like que ela dá na sua foto já é o suficiente para te distrair. E essas distrações, elas acontecem na nossa vida para atrapalhar realmente a nossa vida. Então, como que a gente pode avaliar essas questões? Por que nós usamos essas distrações ao longo do nosso dia? Bom, acho que o primeiro dos motivos é para a gente fugir das nossas obrigações. Creio que para escapar da nossa pressão profissional, da pressão da escola, dos trabalhos, da roupa para lavar, de tudo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente usa a rede social para fugir um pouco dessas responsabilidades. Pra procrastinar um pouquinho também, né? Às vezes, né? Pra poder deixar que, né? Vou Exatamente. dar uma relaxada aqui. Deixa eu espairecer um pouquinho. E a primeira coisa que você vai fazer é olhar o Instagram, é olhar o Facebook, é olhar o YouTube, é olhar o Twitter. Você vai olhar alguma rede social. E isso é negligência com o nosso trabalho. A gente tem um tempo estipulado para trabalhar e a gente é negligente com ele. E eu sei que também foi feito um outro estudo que de 30% a 40% do tempo dos alunos em sala de aula são gastos em rede social, ou seja, fora de atenção do professor em si. Isso em sala de aula, imagina em tempo de pandemia, o quanto tempo... nas aulas virtuais aí, no né? EAD. No EAD. E, cara, isso é muito sério, a gente brinca, a gente ri, mas, cara, Provérbios 18:9 diz o seguinte, quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Então, cara, a negligência com o nosso trabalho, com as nossas responsabilidades, é um assunto extremamente sério para a Bíblia. Então, a gente fugir das nossas obrigações é um problema. Mas existem mais problemas. Nós usamos essas distrações virtuais para mais coisas. E elas afetam o nosso convívio com as outras pessoas. Quantas vezes a gente não pegou um celular simplesmente porque você não queria conversar com quem estava ao seu redor? A quantidade de vezes que você chegou numa festa, estava meio sem jeito de iniciar uma conversa, estava num ônibus, num banco, em algum lugar que você tinha que esperar, e em vez de dialogar com a pessoa próxima, poder falar sobre das mais diversos assuntos, apresentar o evangelho, você pega o seu celular e começa a rolar o seu feed, sem nenhuma atenção ao quem está ao seu redor, você coloca o seu fone para se distrair ainda mais. Então, esse tipo de coisa mostra que nós somos orgulhosos, que nós não temos tempo para gastar com o outro, nós não temos tempo para gastar com o próximo. E, cara, o que a Bíblia fala sobre orgulho, sobre essa ideia de nós nos distanciarmos das pessoas também é muito pesado. Romanos 12:16 fala o seguinte: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E em vez da gente olhar para as pessoas, amar essas pessoas, conversarmos, podermos rir, podemos chorar com essas pessoas ao nosso redor, nós pegamos nosso telefone e gastamos o tempo ali. A gente não consegue mais exercitar os frutos do Espírito. A gente deixa de falar sobre amor, paz, alegria, longanimidade. Todas essas coisas acabam não sendo exercitadas porque nós não temos mais contato com as pessoas na vida real. E é nesse contato da vida real que nós exercitamos tudo isso. Mas não para por aí. Eu acho que as distrações virtuais ainda fazem mais. Elas acabam afetando os nossos pensamentos sobre a eternidade. Por conta do contato com tantas informações, com tantas pessoas, de tantos lugares e o mundo todo, nós acabamos nos esquecendo da nossa finitude, no quão pequeno nós somos. E isso acaba deixando a gente distante de Cristo, do nosso Senhor. Porque nós nos sentimos, de certa forma, poderosos o suficiente. Assim como Deus, nós, de certa forma, somos onipresentes agora. E nós estamos tão concentrados em nossa tela, buscando prazer, que nós esquecemos da alegria verdadeira que nos é prometida. O R.C. Sproul diz que o pecado é capaz de nos trazer prazer, mas não felicidade. E quando nós confundimos prazer com felicidade, nós somos seduzidos pelo inimigo. Então nós acabamos seduzidos pelo inimigo
das mais diversas formas e deixamos Deus em outro lugar. E adoramos nosso prazer, as nossas telas, os nossos likes. Deixamos de ter prazer nas escrituras, deixamos de ter prazer na oração, deixamos de ter prazer nos cultos presenciais. A vida tem sido tão imediata que na hora que você posta algo, alguém já comenta, alguém deixa um like ou alguma coisa do tipo. No relacionamento com Deus, por muitas vezes, nós não temos uma resposta na mesma hora. E é difícil a gente competir, né, com esse imediatismo que nós vivemos. Por isso nós estamos tão viciados nessas coisas imediatas, nós perdemos essa sensibilidade da eternidade. Nós perdemos a sensibilidade para viver uma vida autêntica com Deus, né? Então, as redes sociais têm prejudicado das mais diversas formas a nossa vida cristã, viu, Denis? Então, tem sido uma grande pedra no sapato, eu acho. Mas nisso tudo a gente tem o cristão, a gente deve sair das redes sociais, então a gente deve deixar esse mundo. O que a gente deve fazer? Porque eu entendo que, né, existe, como todas as coisas, existem os dois lados da moeda. Existe o lado positivo e o lado negativo a respeito desses assuntos, né? Passo a palavra aqui para o pastor, para ele fazer um comentário também nessa questão que o Henrique falou. Bom, Denis, Henrique e os amigos e irmãos ouvintes, eu acho que o Henrique foi muito preciso, cirúrgico aqui nas suas colocações. E enquanto ele falava, eu pensava aqui em vários textos bíblicos, né, que eu acho que serve muito bem para nortear a nossa conduta, a nossa utilização destes meios de comunicação que vieram para ficar e que têm a tendência de aumentar. A civilização, ela tende a ser cada vez mais tecnológica e então a gente precisa aprender a lidar com elas, né? A grande questão está em sabermos administrar isso e vários versículos me veio à mente aqui. Por exemplo, Mateus 7, verso 12, diz que nós devemos tratar os outros do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. A palavra de Deus diz também que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. E as redes sociais é um grande mecanismo de distração, de ocupação do seu tempo. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo. As redes sociais estão aí para nos mostrar que talvez o que nós mais temos é tempo, porque a pessoa tem vários aplicativos, a pessoa está inscrita em vários canais aí, né, das redes sociais. Então, assim, ela acompanha tudo, ela curte, ela comenta, ela se envolve, ela se interage. Então, há aplicativos que mostram para nós quanto tempo a gente passa diariamente na utilização das redes sociais. Se todos nós nos dispuséssemos a fazer isso, a gente levaria um susto, porque realmente a gente vai perceber que a distração ela tem sido muito grande. Mas eu tenho outros comentários a fazer mais para o final, mas eu entendo que nós precisamos aplicar princípios bíblicos na utilização destes mecanismos. O Henrique falou muito bem na questão da gente estar tão conectado com as redes sociais, buscando uma interação tão rápida, cada vez mais veloz, aparelhos cada vez mais sofisticados, com um espaço de memória cada vez maiores. Celulares hoje com 32 GB de memória já não atende mais. E então isso precisa ir aumentando, né? Porque a demanda realmente ela é muito grande. E as pessoas sabem disso. Nós somos bombardeados o tempo todo. Mas eu queria apenas que nós pensássemos nisso, né? Se a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, então como que a gente passa tanto tempo, às vezes, em redes sociais e às vezes a gente dedica tão pouco tempo no exercício espiritual? Leitura da Palavra de Deus, em grandes porções da Bíblia, períodos aí em oração com Deus, o entrar no quarto, fechar a porta, orar ao nosso Pai que está em secreto. Ou seja, são exercícios e são coisas tão necessárias para a vida e às vezes nós ficamos tanto tempo distraídos com a rede social, não conversamos dentro de casa, cada um pega o seu celular, senta no seu canto, a família perdendo a oportunidade de desenvolver realmente um relacionamento mais próximo. Isso é nocivo, né? Isso é nocivo à vida, isso é nocivo aos relacionamentos e a gente precisa, mais do que nunca, aprender a administrar e a lidar com isso. Então, a
Acho que a grande palavra, então, não é encerrar simplesmente as redes sociais, mas aprender a lidar, então. Interessante. Mas a pergunta que o Denis fez, ela foi bem de acordo com o que a @AnaBCaetano fez lá no meu Instagram. Né? Ela perguntou, então, você acha que é melhor o crente não ter redes sociais? O que você acha, Denis? Pra mim... então, eu acredito assim que nós podemos ter redes sociais. Vamos dizer assim, depende muito também da pessoa. Qual que é o nível de, vamos dizer assim, de vício que essa pessoa tem, né? Se aquilo te faz pecar, vamos dizer assim, então corta, né? No sentido assim, nós podemos ter rede social, mas é preciso ter muita vigilância, né? Como tudo na vida, no que diz respeito ao nosso comportamento, a gente precisa estar atento àquilo que os nossos olhos estão vendo. Se aquilo que nós vemos na rede social, falamos na rede social, nos conduz muitas vezes a comportamentos que são contrários à palavra de Deus, a ofender um irmão, ou então a ver coisas que vai te prejudicar, por exemplo, né, determinadas fotos, consumir determinados conteúdos. Então eu acredito que acaba que, de fato, aí é preciso às vezes até mesmo se afastar, dar um tempo, tirar aquilo, porque se aquilo te faz mal, se aquilo te faz pecar, se aquilo está levando você a regredir no seu relacionamento com Deus e com o próximo, acho que talvez uma atitude mais radical talvez seria essa. Mas, né, não é tudo que nós vemos na rede social que é ruim, pelo contrário, a rede social também nos permite aí acesso a conteúdos bons, como compartilhar questões mesmo, não só envolvendo o evangelho, mas questões assim, envolvendo o cotidiano, músicas, vídeos engraçados, memes e tantas outras coisas lá que muitas vezes até produzem de certa forma um momento de alegria e produzem até mesmo edificação quando compartilham aí conteúdo certo, né? Não fake news, mas conteúdos bons e especialmente da palavra de Deus também, envolvendo a teologia cristã, né? A ideia é que nós precisamos ter o quê? Né? Precisamos regrar esse tempo, né? E depende de cada um. Se você, como cristão, acha que ter redes sociais vai afetar a sua vida pessoal com Deus, então não tenha. Realmente. É uma questão muito particular, né? Agora aproveito, Henrique, para poder fazer uma segunda pergunta, né? Para você que, né, também está nos acompanhando, né? Feita ali pela Natália Rocha, né? Nossa irmã do Ministério Antítese, que diz assim, né? Como encontrar equilíbrio nos debates desenfreados nas redes? Essa é uma boa pergunta, né? Porque sempre temos ali debate. Sempre. O tempo todo é treta no Twitter, é treta no Facebook. Todo dia. Como que a gente vai encontrar equilíbrio nesses debates desenfreados? Toda semana tem um assunto novo para ser debatido na internet e a igreja muitas vezes, infelizmente, fica dividida. Não só a nossa igreja local, mas a igreja cristã do Brasil, a nossa igreja universal, ela se mantém ali dividida algumas vezes nas posições possíveis. Cara, eu acho difícil ser sucinto nessa resposta, mas existem alguns tópicos que a gente pode pensar. Por exemplo, eu realmente sei do que eu estou falando? Por exemplo, a gente vai falar, vamos discutir aqui sobre a vacina, sobre as questões dos problemas do desmatamento. Você realmente sabe o que você está falando ou você googlou, né, pesquisou ali rapidamente ali durante 45 segundos no máximo, olhou a primeira página do Google, clicou no primeiro link, olhou dois ou três artigos no máximo e já começa a dar sua opinião. Tem que ver se você realmente sabe o que você está falando. Eu sei que você não precisa ser um especialista para dar a sua opinião, mas tenha noção, para por um instante para você considerar que você pode estar errado na sua opinião. Você pode ter realmente um pré-julgamento equivocado. Então, pensa duas vezes em vez de sair falando tudo sobre, mesmo que você saiba, né? Toma cuidado com as informações que você propaga. Como o Denis falou, as fake news, é um problema muito sério. Acho que um outro tópico para a gente pensar você vai se sentir bem no final do seu dia com esse post? Com esse comentário, com essa publicação que você está fazendo? Você vai se sentir bem? Você vai deitar sua cabecinha no travesseiro e vai falar: poxa, fiz bem o meu trabalho aqui hoje, posso dormir em paz? Ou você gerou tanto problema ao seu redor
que isso se tornou mais um problema para você do que uma solução. É interessante isso aí, né? Às vezes a gente tá lá escrevendo, apaga, não volta. Escreve, apaga. A gente tem que ter mais esse exercício aí pra não acabar, às vezes, não escrevendo nada no final das contas, né? Sim, eu acho que é melhor você se arrepender de ter se dedicado a fazer um texto incrível e ter apagado do que ter publicado e se arrependido, porque isso vai gerar um problema muito maior. Melhor que você se arrependa por não falar do que por ter falado e ter magoado alguém. Tiago 1,19 se aplica com certeza a todas as redes sociais, a todo comentário que a gente faz. Seja tardio para falar, né? Calma, toma cuidado com as suas palavras. Teve uma das poucas tretas que eu me envolvi na internet, foi com muito amor no coração, é um dos outros assuntos, um dos outros temas que eu vou falar, mas eu marquei a pessoa num artigo que eu sabia que ela ia discordar, porque eu queria conversar com ela a respeito. Acabou se tornando uma discussão um pouco mais séria. E eu escrevi umas 3, 4 vezes um texto. Apaguei, falei, calma, Henrique, não é por ali, não é por ali. Então, ser tardio para falar é um dos preceitos essenciais. Eu acho que também buscar conselhos das outras pessoas. Nesse mesmo dia que eu estava escrevendo esse texto, eu escrevi, parei, pensei... Escrevi, na hora que eu publiquei, eu mandei para um amigo meu, falei, mano, olha isso aqui rapidinho e me fala o que você acha. Você acha que eu falei certo, falei errado? Eu acho que eu fui um pouco tardio até no mandar para um amigo meu. É ideal que você mande antes. Peça conselho às outras pessoas mais sábias que você. Se você não tem alguém para ter essa ajuda, procura. É essencial ter alguém que te acompanhe nessa caminhada. Outro ponto importante, poxa, é uma pessoa que eu realmente me importo, é uma pessoa muito próxima de mim que está falando uma coisa totalmente errada, totalmente contrária. Você tem o telefone dessa pessoa? Você tem acesso ao perfil pessoal? Você consegue mandar uma mensagem direta para ela, sem fazer exposto para todo mundo? Usa isso, cara. Eu acho que até sair do Facebook, sair do Instagram, sair da rede social exatamente e ligar para a pessoa, eu acho que muda as coisas. Porque faz com que a pessoa se lembre que existe uma pessoa do outro lado da tela, que você não está vomitando informação do jeito que você quiser. Então, amar o próximo é isso, cara. É lembrar que tem um próximo do outro lado da tela. Você não pode sair simplesmente falando o que você quiser. E no final das contas é olhar nossas motivações, né? Será que eu tô fazendo isso aqui só por ódio a essa ideia, por amor a essa pessoa, ou estou buscando aceitação, né, de outras pessoas, estou procurando palmas, estou querendo debochar do outro? Qual que é a minha motivação para fazer o que eu estou fazendo? Eu estou amando ao próximo como a mim mesmo com os comentários que eu estou fazendo? Eu acho que é desconfiar das nossas opiniões, desconfiar do que aquilo que a gente sabe é um dos passos para a gente poder ter uma discussão sadia. Mas é muito difícil. Então, entrar numa discussão online tem que ser um local muito próprio para isso. Não é todo lugar que vale a pena entrar num debate. Fizemos uma enquete, né? Sim. Vale a pena entrar em debates? Na minha opinião, na minha humilde opinião, não vale a pena. Tem debate também que eu acho que, na sua maioria ali, como a gente vai causar mais problema muitas vezes do que soluções, né? Às vezes a gente confunde, né? Quando até mesmo para debater temas teológicos, a gente acha que o Facebook é o concílio da igreja, que nós temos que ali, entendeu, levar questões teológicas e tratar daquele... Então, acho que existe o lugar, existe a hora para poder falar a respeito de determinadas questões, né? Agora temos uma terceira pergunta aqui feita pela Nathalie Moura, nossa irmã também do Ministério Antítese. E essa eu passo para o reverendo Edinaldo. Você acredita que os benefícios, né, de usar das redes sociais são maiores do que os malefícios, no caso das questões do lado ruim que existe aí, pastor, nessa questão da internet? Bom, obrigado a Natália, é isso? Nathalie. A Nathalie, obrigado a Nathalie pela pergunta. Veja bem, eu não tenho todas as informações, os dados, não fiz pesquisas, mas a gente tem visto aí que os benefícios eles têm sido grandes. A questão da comunicação, a questão da informação, que acontece aí quase que em tempo real, né? Aqueles meios de comunicação outrora predominantes, perdendo força porque a internet ela realmente jogou muitas coisas que eram obscuras, ela trouxe e jogou isso às claras. Então as pessoas hoje têm acesso a informações, têm acesso a conteúdos. Então há muita coisa boa, né, que vem sendo aí produzida, que vem acontecendo como resultado aí destes meios de comunicação em que se encontram também
as redes sociais. Agora, lógico, aquilo que a gente já falou lá atrás, no meio de muita coisa boa, você tem muita coisa ruim acontecendo, muita agressão, muita ofensa, muita desinformação, muita falsificação, muito engano, não é? Então, tudo isso está junto. Não é? É o joio e o trigo caminhando juntos. No meio da verdade, você tem a falsidade, você tem o engano, e você tem pessoas que sabem se apropriar muito bem disso, né? Quadrilhas especializadas, crime organizado, há muita maldade também no meio das redes sociais. Agora, pensando aqui na questão da necessidade que nós temos desses recursos e da importância de nós a utilizarmos da maneira adequada, a Bíblia realmente ela traz princípios muito importantes para a vida de todos nós. Vocês falaram a respeito de debates, por exemplo. Veja, a Bíblia diz que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Antes deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Discussão por discussão, isso não traz benefício. Nós não estamos aqui para ficar debatendo, discutindo. Nós somos enviados para pregar, para ensinar a verdade, para falar a respeito da verdade. A apologética ela está presente na nossa vida, a gente precisa defender a verdade de Deus. Agora, fazê-lo da maneira como a Bíblia nos instrui, nos ensina, e diante da necessidade que temos de caminhar juntos com a tecnologia, porque, veja, o silêncio dos bons faz com que os maus se apropriem desses mecanismos e utilizem eles da pior maneira possível. Então, os filhos das trevas, eles são mais hábeis do que os filhos da luz. A igreja tem medo da tecnologia, a igreja, às vezes, ela tem muito receio da tecnologia e ela se omite. Pelo fato dela se omitir, o que acontece? Ao invés dela julgar luz nesse ambiente, ela permite que pessoas a utilizem para que haja uma promoção ainda maior da maldade, da desinformação, da exploração e assim por diante. Então, nós precisamos, se ela está sendo muito utilizada de maneira negativa, talvez falte aí nós a utilizarmos de maneira inteligente, né? Visando a edificação das pessoas, o crescimento das pessoas, a informação, a saúde, o bem-estar e assim por diante. Então, pegando a pergunta da Natália, quem está predominando aí, né? Tem sido bom ou ruim? Tem sido bom ou tem sido ruim? As duas coisas, né? As duas coisas, é bom e ruim, né? Não é. Agora, quem está levando vantagem em relação a isso? Veja bem, se nós formos pensar em termos de reino de Deus, muita coisa maravilhosa, né? Muita edificação, muito conteúdo maravilhoso. Agora, nós precisamos entender que do outro lado, a coisa tem sido massificada também, né? Talvez os danos sejam até maiores do que os benefícios. Dado aí até pela proporcionalidade, né? Quem são os crentes no mundo hoje? Crentes mesmo são a minoria. Então, nós não somos aqueles que mais produzem conteúdo. E se nós não somos aqueles que mais produzem conteúdo, então significa dizer que nós não estamos predominantemente invadindo aí as mídias sociais, tendo em vista que, então, a maior produção de conteúdo ela não visa, talvez, necessariamente o bem-estar das pessoas. Então, sendo bem realista, talvez, por essa ótica, tenha tido mais coisas ruins do que coisa boa. Acho que a dinâmica das redes tem sido ruim mesmo, mas eu creio que com sabedoria é possível ter muitos benefícios, né? Graças a Deus na nossa igreja a gente tem as mídias sociais que a gente tem usado e isso tem dado frutos, né? Muitos irmãos têm se achegado aqui à nossa igreja, conhecendo através de postagens, dos nossos cultos online, muita coisa tem sido aproveitada. Então, para mim, Henrique, eu acredito que é algo extremamente pessoal, mas para mim tem sido benéfico. Se você sabe curtir boas páginas, você sabe ter boas conversas, se você sabe assistir a bons conteúdos, se você usa isso para o seu benefício, é benéfico, né? Naturalmente vai ser benéfico. Mas eu acho que tem afetado, tem tido maus efeitos com as crianças, acho que principalmente tem, desde muito pequenas, viciado em TV, na internet e tudo. E o consumo massivo, como a gente viu das informações, tem sido prejudicial no final das contas. Então, saber utilizar é a grande chave para as redes sociais.
É isso aí, irmãos, a gente está se aproximando aí logo, já caminhando para o final do nosso podcast, então nós temos ainda várias perguntas, então vamos tentar agora ser mais sucinto nas nossas respostas, né? Okay. Para a gente poder contemplar todos que fizeram perguntas aqui para nós. A Aline Dias, amiga do Henrique mesmo, que estudou com ele no IBEL, fez, né? Perguntou o que as redes sociais têm prejudicado. Esse eu posso até responder aqui, seguindo até mesmo a resposta do Henrique, né? Prejudicado muitas coisas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso trabalho, os nossos estudos. Ela pode prejudicar, né, muita coisa na nossa vida, né? A nossa santificação pessoal. Contudo, né, a gente precisa ter o quê? Sabedoria e discernimento para poder ver essas coisas, né? Entender como que eu vou fazer um bom uso dessa ferramenta. É aquela velha metáfora do carro. O carro ele pode ser uma arma na mão de quem não sabe dirigir, né? Você pode pegar um carro e bater e causar acidentes e coisas muito ruins para a vida das pessoas. Mas se você sabe, se você é habilitado, se você tem ali a sua carteira, você pode levar uma pessoa de um lado para o outro, você pode servir ao próximo, você pode usar ele em benefício da sua família. Agora as redes sociais também, você pode causar danos às pessoas, a si mesmo, com o seu relacionamento com Deus, mas se você souber usar de forma, né, real, né, você então vai colher frutos bons disso aí, né? Não é verdade? Outra pergunta aqui agora da nossa página lá da IPO no Instagram, né? IP Osasco, a nossa irmã Andressa, né? Andresa, que tem acompanhado a gente aqui, né? Um abraço para você, irmã. Ela nos pergunta agora uma pergunta particular, eu só passo pastor da igreja, né? Que diz assim: qual o objetivo da IPO nas redes sociais, né? Por que não usar para a evangelização de pessoas? Por que nos destaques não tem, por exemplo, uma aba de novos convertidos? Queria ter essas orientações. Então, pastor, passa para você. Eu acho que, para dar uma força pro pastor, até porque o pastor não é, acho que a pessoa que mais utiliza o Instagram da igreja, né? A gente acaba utilizando o próprio Denis, eu acabo ajudando. Eu acho que, por exemplo, se a gente for olhar as pessoas que seguem os perfis da igreja, quem são? Já são os membros da igreja, né? A sua grande maioria são os membros da igreja, né? Tanto que a pesquisa que a gente fez no meu Instagram, ela tem um número bem diferente do número das respostas da nossa página. Teve mais visualizações, né, do que da própria página da igreja, os né? Os percentuais são diferentes, então é um perfil diferente. As pessoas que já estão ali, nós cremos, né, que a sua grande maioria já são pessoas cristãs. Pessoas que seguem perfis de igrejas já são cristãos, né? Então a gente pode o quê? Fazer um trabalho ali de alimentar ele com boa teologia, dar um bom conteúdo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas um projeto de evangelização, especificamente, eu acho que cabe para os perfis pessoais. Você realmente pegar conteúdo, criar um conteúdo, você postar um texto, você ir até essas pessoas com o seu perfil, que é onde a página da igreja não vai chegar. As pessoas não vão seguir a página da igreja simplesmente porque acordou numa quarta-feira e falou: bom, vou seguir aqui a igreja, mesmo que eu não creia em nada do que ela prega. Eu acho que esse é mais um papel dos membros da nossa igreja, né? Dos cristãos. Mas eu acho que sim, cabe um local para a gente poder postar um conteúdo catequético, né? Se a gente pode colocar ali para a gente começar... Os destaques. Foi uma boa ideia que a Andressa nos deu, né? Ideia, uma ideia bacana aí da gente colocar uma aba lá só para poder pessoas que não conhecem a Cristo, uma aba falando da nossa confessionalidade, como se a gente tivesse mesmo ali um site mesmo, onde a gente tem esses blocos, a gente põe isso, né? É uma ideia que pode, né, de certa forma, ajudar, né? Acrescentar. E até para os nossos membros da igreja poderem compartilhar, né? Se a gente quer que eles compartilhem um bom conteúdo, por que não a gente produzir de alguma forma e disponibilizar para eles compartilharem algo do tipo? Né? É uma ótima ideia, Andrés. Muito obrigado aí pela ideia. E só para já que então eu passo a outra pergunta para o pastor, certo? Próxima aí do que o Vinícius Mata nos faz, mas antes só uma colocação. A igreja também tem que entrar nessa área como um influenciador digital, né? A gente tem que se esquecer, não pode, às vezes, confundir muitas vezes as esferas. A esfera da evangelização é uma questão mais pessoal, uma questão de discipulado, é uma questão assim, de que demanda mais pessoalidade. Sim. A gente consegue até tocar nesses quesitos no meio digital,
Mas é preciso da gente também entender qual que é o papel da igreja ao utilizar as redes sociais. Ou seja, nós também queremos influenciar digitalmente com o conteúdo bom das Escrituras. Queremos que você ouça conteúdo da Bíblia, de teologia, músicas cristãs. Então, esse é o nosso foco também, né? E isso que você possa pegar isso e compartilhar, né, com as pessoas que não são cristãs, por exemplo. Né? Perfeito. Pastor, então, falando aqui da pergunta do Vinícius Mata, é muito comum as pessoas que se dizem cristãs, ver as pessoas que se dizem cristãs fazendo comentários de ódio, né? Se igualar a ímpios que já fazem isso normalmente na internet, né? Como que o cristão deve agir ao ver, por exemplo, esses comentários, esses debates, né, nesse sentido? Vinícius, obrigado aí pela tua pergunta. E realmente esse tema ele está aí ele está no top, né? Ele está no topo aí dos debates. Eu penso que o cristão tem que agir como um cristão maduro. Eu uso o termo maduro porque pode ser um cristão que talvez não tenha ainda um entendimento, está no processo de crescimento, de desenvolvimento, não compreende muito bem algumas coisas que estão envolvidas aí no discipulado do Senhor Jesus, nessa caminhada cristã. E é lamentável que a gente vê, às vezes, crentes velhos de igreja, isso não significa pessoas que estejam há muito tempo na igreja, que sejam pessoas maduras, né? Mas, veja bem, eu aqui no apanhado rápido, eu selecionei aqui alguns versículos que nos dá aí uma dimensão de como deve ser o nosso comportamento. Eu falei lá atrás, por exemplo, que assim como nós gostaríamos de ser tratados pelas pessoas, nós devemos tratá-las, não é? Então, essa lei áurea, ela já resolveria muitas coisas na nossa vida. A gente não pode esquecer que as redes sociais, elas computam ali as nossas palavras escritas. Mas veja bem, substitui essas palavras escritas como que se você estivesse dizendo as mesmas, né? Então, são palavras que você está utilizando. Você está escrevendo, mas você está colocando ali o que você sente no coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, os nossos dedos escrevem aquilo que prevalece no nosso coração. Né? Então, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós escrevemos. Então, substitui aí as palavras por aquilo que você escreve. O Senhor Jesus, por exemplo, diz o seguinte, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente aquela que é boa. O apóstolo Paulo diz que deve sair unicamente aquela que for boa para edificação e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, se você vai escrever algo, aquilo vai edificar, aquilo vai promover a glória de Cristo, aquilo vai trazer edificação à vida das pessoas, vai produzir crescimento, vai produzir unidade, ou só vai gerar desavenças, discórdias e coisas dessa natureza. Qual que é a tua motivação ao escrever aquilo? Não é? Então, se a Bíblia diz que não tem que sair da nossa boca nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra frívola, e sim, veja bem, Efésios capítulo 4, versos 5 e 7. E sim, unicamente a que for boa, agradável, para que transmita graça àqueles que ouvem. Então, se a pessoa escreve, se a pessoa coloca um post, querendo atacar, querendo agredir, querendo denegrir, querendo prejudicar, ele já contrariou princípios muito claros das Escrituras. Cristo não está sendo glorificado, as pessoas não estão sendo edificadas, então, esse não é o caminho. Não é? A questão da motivação, ela precisa prevalecer, como que a Bíblia está norteando aí aquilo que você está postando, se Cristo está sendo glorificado. É isso. Perfeito. E tem uma última pergunta, que é como consumir conteúdo nas redes sem ser consumido junto? Eu acho que para a gente encerrar aqui, vou deixar algumas dicas práticas. Limita o seu tempo. Se você usa muito tempo, reduz o máximo que você puder. Limite o conteúdo, saiba aquilo que você está consumindo, procure bons conteúdos, garanta que você tenha um tempo com Deus, sempre tenha um tempo com Deus, acho que esse é o principal de todas as coisas. E sonde o seu coração, sempre, para saber o objetivo de cada post, de cada like, de cada compartilhamento. O grande problema não é as redes sociais, mas o que está no nosso coração, no fim das contas. É isso aí, irmãos. Eu agradeço aí a nossa discussão, foi muito boa, né?
Pena que a gente não tem um tempo limitado para a gente poder falar a respeito disso, né? Mas muito boas considerações, Henrique, pastor também, né? As recomendações pastorais muito boas aí a respeito desse assunto. E espero que você que está nos ouvindo aí tenha gostado, né? E compartilhe esse conteúdo aí com os seus amigos, com seus familiares. E no próximo mês nós faremos um outro Holofote PO em formato de podcast. Também abriremos caixinhas de pergunta nas nossas páginas, né? Nas nossas redes sociais. E você é convidado aí para poder acompanhar conosco. Então, Deus abençoe você e a gente se vê na próxima sexta-feira com um podcast falando as Escrituras. Grande abraço.